Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Maternizando. Aqui nesse quadro nós vamos falar sobre diversos assuntos que vão te ajudar a ter uma maternidade mais tranquila, equilibrada e feliz. Eu sou a Marcela Cerqueira, eu sou mãe da Mariana há 4 anos e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina do sono, como ter uma rotina de sono mais eficiente, mais tranquila com o seu bebê. Antes de tudo, gente, é muito importante a gente falar que cada casa é uma casa, cada família é uma família. Então é importante muito a gente perceber, né, como é a nossa rotina, o que a gente gosta de fazer, para a gente tentar encaixar o bebê na nossa rotina e tentar fazer com que ele se adapte, tenha uma vida, né, tenha um sono de qualidade, tenha uma vida muito tranquila, mas que faça sentido para a rotina da família. Não adianta a gente querer mudar tudo assim que o bebê chega, porque senão a gente não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo, né? Assim, eu sempre fui muito criteriosa, eu sempre gostei muito de regras, né, com essa questão de rotina com a Mariana. Eu acho que isso facilita e isso ajuda muito a manter, a saber o horário, que horas que vai fazer as coisas, como é que a gente vai fazer. E criança gosta de repetição, né? A gente se sente, aliás, o ser humano, né? A gente se sente muito confortável com coisas que a gente já sabe que vão acontecer. Sabe quando a gente está escolhendo um filme e a gente acaba parando naquele filme que a gente já assistiu, porque a gente já sabe o final dele? É exatamente isso. A criança também gosta dessa previsibilidade. Falei difícil agora, hein? Porque eles gostam de saber o que vai acontecer. Então, manter uma rotina sempre igual ajuda muito nesse processo. Bom, eu estava dizendo que eu sempre gostei muito de seguir essa rotina com a Mariana, né? E eu colho os frutos com ela hoje. Hoje ela está com 4 anos, vai fazer 5 daqui a pouquinho. E a Mariana é uma criança que dorme cedo, tem o horário dela. E todo mundo fala, nossa, mas como que a Mariana dorme cedo? A Mariana dorme por volta de 8h30, 8 horas. Ali. Quando ela passa das 9, já é o horário que ela já está muito acelerada, porque já passou do horário dela de dormir. E as pessoas sempre falam, mas como é que você consegue fazer isso? Rotina. As coisas não vão do dia para a noite, não vai acontecer de um dia para o outro. Precisa realmente seguir uma rotina para você poder conseguir colher esses frutos, vamos dizer assim. E aí, no meu caso, como que eu fiz? Desde bebezinha, né, eu sempre já tinha isso em mente, que eu queria seguir uma rotina de sono com a Mariane, fazer ela dormir cedo, porque eu acho que para mim a privação de sono foi uma das piores coisas, assim, eu odeio ficar com sono. Para mim não dormir assim é muito ruim. Então fazer a Mariana dormir cedo me permitia dormir cedo também e ter um sono de mais qualidade. Quando a Mariana chegou, né, aquele bebezinho que acabou de sair da barriga da mãe, ali tá entendendo o mundo, ela dormia muito. Então a gente chegou, eu falei, nossa gente, é isso que é ter um recém-nascido em casa? Que tranquilo, que de boa. Ela chegou, ela dormia muito, muito, muito. Então a gente ficava assistindo série, a Mariana ficava aqui, deitadinha, no carrinho dela, dormindo tranquila. Aí eu brinco que quando ela fez 15 dias, ela falou, opa, nasci, gente, cheguei ao mundo. Eu falo que o brinquedo quebrou ali com 15 dias, porque aí virou o caos. Acho que ela entendeu que ela tinha nascido, então ela chorava muito, toda aquela confusão. O que eu fiz, né? Desde que ela nasceu, quando dava 6h30, 7 horas, começava a escurecer, eu apagava as luzes de casa. E não, eu não deixava acender as luzes, né? Aqui em casa, no meu caso, como sou eu e meu marido só, era mais fácil. Então a gente mantinha as luzes todas apagadas e em total silêncio, baixava tudo, baixava a televisão, tentava fazer silêncio mesmo, para Mariana entender que já era noite e era a hora dela dormir. E dessa forma, ela foi conseguindo entender que aquele horário, né, por volta de 6h30, 7 horas, já era a hora dela dormir. Então, o que a gente fazia? Dava 6h30, apagava todas as luzes, né? Mantinha tudo no mais absoluto silêncio. E a Mariana, ela dormia comigo. Até hoje, né? A gente faz cama compartilhada. E então a gente já ia baixando a luz no quarto, levando ela pro quarto. Então eu cantava para ela, na época ela mamava no peito ainda, então eu colocava ela no peito para ela poder dormir. Ia seguindo sempre esse ritual, esse mini ritual, né? Apagando as luzes, fazendo silêncio e tudo mais. Conforme a Mariana foi crescendo, eu tenho um fato curioso para contar sobre isso. Quando a Mariana era bem bebezinha, ela estava ali com uns 20 dias mais ou menos, eu recebi uma visita de uma amiga em casa, por volta das 7h30, 8 horas. E a Mariana já estava dormindo. E aí ela falou assim, acorda ela, deixa eu conhecer. Eu falei, não vou acordar. Porque, gente, acho que isso é muito comum. Quando a criança acaba de nascer, as pessoas querem conhecer a bebê. Acorda ela. Eu não acordava, porque eu respeitava muito o sono da Mariana, né? Então eu tentava manter o máximo possível aquela rotina para ela, fazer ela dormir realmente naquele horário e não interromper aquele ciclo
porque dessa forma ela ia entender que era a hora dela dormir, entendeu? E se eu acordar minha filha para outra pessoa, uma amiga, quem quer que seja, gente, pai, mãe, vô, tio, vó, enfim, qualquer pessoa, só para poder conhecer aquela pessoa naquele horário, quem ia ficar com a criança sem conseguir dormir depois era eu. Porque o que que acontece? A criança, quando ela passa do horário dela de dormir, o cérebro dela recebe uma informação de que, opa, ainda é dia, a gente precisa ficar acordado. E aí é por isso que a criança fica super agitada. Sabe quando a criança fica muito agitada, tipo, não quer dormir por nada, que você fala, meu Deus, é sono, é sono. É isso, realmente é sono, é porque o cérebro dela está achando que é dia, então ele manda uma informação, ele recebe uma informação de que ele precisa ficar acordado. Então ele começa a fazer muitas coisas para não deixar a criança dormir. É o que as pessoas chamam de hora da bruxa, né? A criança não quer dormir de jeito nenhum, porque o cérebro dela tá falando, ó, vamos mandar bastante energia aí, porque a criança precisa ficar acordada, porque a gente se enganou. Não é hora de dormir, não, é hora de acordar. E aí, minha filha, é o caos. A gente que é mãe, a gente sabe. A hora que a criança desperta, é o caos, porque ela não quer dormir, porque ela vai querer ficar acordada de qualquer jeito. Então, eu respeitava muito o sono da Mariana. Deu o horário dela de dormir, é o horário dela. Gente, quem quer que estivesse em casa, eu apagava todas as luzes, falava, gente, licença, tudo bom? A Mariana vai dormir agora, podem ficar à vontade, tá bom? Só fala um pouquinho mais baixo, mas a Mariana vai dormir agora. E eu respeitei isso desde sempre e funcionou. Conforme a Mariana foi ficando maior, né, entendendo um pouco mais as coisas, a gente começou a mudar essa rotina. Então a gente não apagava as luzes, né? A gente começou a introduzir também a parte da historinha. Então ela entendia, né, que na hora de dormir a gente ia apagando as luzes, escovava o dentinho, deitava na cama, contava uma historinha e dormia. E aí todos os dias fazendo sempre a mesma coisa. Escovava o dentinho, apagava as luzes, contava historinha, hora de dormir. Porque aí, lembra que eu falei da questão da rotina e da repetição? Ela foi entendendo que aquele era o momentinho dela. E uma coisa que eu usava com a Mariana, ainda uso até hoje e ajuda muito, são os óleos essenciais. Eu sempre usei o óleo de lavanda com ela, que ele é um óleo realmente para relaxamento. Então eu pingava uma gotinha no creme hidratante dela e aí ia fazendo uma massagenzinha nela antes de dormir, para dar uma relaxada, para deixar a criança mais tranquila. E isso ajudava, até porque criava ali mais parte daquele ritual, né? Então você faz a massagem, bota o pijaminha, escova o dente, conta uma historinha. O importante é você ter realmente um mini ritual com a sua criança para ela poder saber a hora de dormir. Eu fiz esse ritual aí com a Mariana, de massagem, historinha, até mais ou menos uns 3 anos e meio, mais ou menos. Depois isso foi mudando um pouco, né? O importante é a gente sempre manter um ritual de sono com a criança, porque ela precisa entender que é hora de dormir. Então, se a gente faz aquela mesma rotina, aquelas mesmas ações, ela vai entender, opa, agora é hora de dormir. Hoje, né, que a Mariana tá com 4 anos, o que que eu faço com ela? Então, se a gente chega em casa, ela toma o banho dela, e aí ela coloca o pijaminha, escova o dente, e aí a gente faz um momento de relaxamento de mãe e filha. E isso foi muito legal, porque criou um momentinho nosso também. Então, eu sento com ela, coloco uma musiquinha de meditação, uma musiquinha bem tranquila, aí a gente faz uma espécie de meditação, respira fundo, porque pensa só, a criança ficou o dia inteiro na agitação, escola, um monte de coisa, né? E aí de repente ela chega em casa e tem que dormir, ela não vai dormir do nada, então a gente precisa acalmar, sabe? Relaxar o corpinho dela antes dela dormir. Então eu sento com ela na cama, coloco uma musiquinha de meditação, e aí a gente faz uma respiração, agradece ao Papai do Céu pelo dia de hoje. Então ela faz uma mini oração, agradece pelo dia, né? Então a gente faz tudo isso juntas. E aí depois a gente faz massagem uma na outra. Então a gente faz tudo isso juntas. E aí depois a gente faz massagem uma na outra. Então a gente faz massagem ou no pé ou na mão. E é muito legal, porque eu faço massagem nela, depois ela faz massagem em mim. E aí a gente começa esse nosso processo de relaxamento até que a gente deita. E uma coisa que tem funcionado muito com a Mariana no último ano, assim, vamos dizer, é a massagem facial. Ela deita e eu vou fazendo massagem facial nela, fechando o olhinho dela, fazendo massagem aqui, aqui, com ela deitadinha já. Depois desse processo eu faço a massagem nela. Porque eu percebi que isso relaxa ainda mais, ela percebe que eu tô ali com ela, né? A Mariana ainda não dorme sozinha, só se ela estiver muito cansada pra ela deitar na cama e apagar. Acontece, mas é muito raro. Normalmente a gente tem que fazer ela dormir. Então a massagem ajuda muito nesse processo, né, de relaxamento. Às vezes ela dá uma despertada e fala, ai, conta uma historinha aí, a gente vai, retorna, conta a historinha, faz a massagem de novo. O importante é a gente ter paciência. E eu digo assim, gente, tudo isso que eu fiz com a Mariana, né? A Mariana tá com 4 anos. Tudo isso que eu fiz com ela de rotina de sono, deixando ela dormir sempre cedo, apagando as luzes da casa, me ajudou muito, porque hoje a Mariana dorme super cedo. Às vezes a gente pega ela na escola,
põe ela no carro, se a gente vai fazer alguma coisa depois, mercado, alguma coisa assim, dá 7h30, ela dorme no carro, eu tiro ela do carro dormindo, põe ela na cama e ela continua dormindo e vai até o dia seguinte. Então, assim, tudo isso que a gente fez lá atrás, essa chatice, né, de manter essa rotina, hoje a gente colhe os frutos, né? E a gente precisa entender que dormir não é só para a criança descansar, né? O sono, ele ajuda a fixar o aprendizado, a criança consegue realmente relaxar a mente dela para viver um novo dia de experiência. Então, ajuda muito em tudo isso, assim. Mas é importante a gente falar uma coisa, que o fato de dormir cedo faz com que a criança acorde cedo. Exatamente. Então, assim, tem o pós e o contra. Por quê? O dia que a gente tem que trabalhar, beleza, a gente vai acordar cedo, com ela tá tudo certo. Só que final de semana, a Mariana também acorda cedo. Então, assim, das 7 horas da manhã, ela tá de pé. Quando ela era bem bebezinha, 6, 6h30, ela já estava acordada. E a gente tinha que levantar com ela. E aí, gente, ela aproveitava mais o dia também. Então, brincava bastante, brincava em parquinho, tudo mais. Então, tudo isso ajuda muito a criança a ter uma rotina de sono mais tranquila. Então, recapitulando tudo que a gente falou. Então, para a gente ter uma rotina de sono de qualidade com a criança, é importante a gente criar um mini ritual. E aí, entenda que esse ritual tem que fazer jus, ele tem que casar com a rotina da sua casa. Eu tenho amigas que não dormem cedo. Então não adianta eu falar para ela criar uma rotina para o filho dela para dormir cedo, que ele não vai dormir, porque a casa está agitada, está tudo muito agitado. Então ela vai criar, né, você vai criar aí a sua rotina de acordo com o que funciona para a sua realidade. Tem gente que gosta de fazer a criança dormir ali assistindo um filminho antes de dormir. Hoje em dia tem alguns dias ainda que a Mariana ainda assiste filme antes de dormir. A gente já pega um filme um pouco mais tranquilinho. Inclusive ontem ela assistiu um filme antes de dormir, acabou dormindo na sala mesmo, a gente levou ela pro quarto. Mas esse ritual, né, de você ter ali a ordem certinha do que a criança vai fazer, é excelente, né? Então, vai lá, coloca o pijaminha, escova o dente, agora a gente vai deitar, agora a gente vai fazer uma massagem, agora a gente faz... Porque a criança, quando você falar para ela que está na hora de escovar o dente antes de dormir, ela já vai saber o que vai acontecer depois. E a criança se sente confortável. Lembra que eu falei da previsibilidade? É isso. A criança gosta de saber o que vai acontecer, deixa ela confortável, porque a criança ela tem muito medo daquilo que ela não conhece. Então, quando você mostra para ela um ritual, você faz todos os dias a mesma coisa e ela já sabe o que vai acontecer, ela vai se sentir muito mais confortável e muito mais segura. E um outro ponto também, né, que eu comentei no decorrer do vídeo, foi a questão da cama compartilhada. A cama compartilhada, ela foi exclusivamente, vamos dizer assim, para o meu conforto, de fato. Porque, lembra que eu falei que eu não gosto muito de acordar de madrugada? Essa questão da privação de sono para mim era muito complicado. Então, deixar a Mariana dormir no meu quarto me ajudou a não precisar levantar de noite e ter que dar mamar para ela. Então, eu deixava ela do lado da minha cama, dava mamar para ela ali mesmo, depois o Bruno saía com ela, fazia ela dormir e voltava quando ela era bem bebezinha. Então hoje, ela dormir no meu quarto, deitar comigo na cama, a gente fazer a rotina de sono juntas ali, ajuda muito, porque é menos cansativo, é menos traumático e eu sinto que ela fica mais confortável. E aos poucos, assim, a criança vai querer sair da cama dos pais, eu acho que é natural. Hoje mesmo, a Mariana, vamos dizer assim, na última semana, ela começou a pedir para poder dormir no colchãozinho dela. Então a gente colocou o colchãozinho dela no quarto, ela dorme no colchãozinho dela, de manhã ela pula para nossa cama, ela sobe, mas ela já está querendo começar a dormir sozinha, querendo ter essa autonomia. E eu acho que isso é natural. A gente querer forçar isso na criança, às vezes pode criar um trauma para a criança que estava dormindo na cama dos pais, de repente você tira e coloca ela no quarto dela só. Então tentar fazer isso da forma mais tranquila possível, sabe? E a rotina de sono, gente, eu só posso dizer assim que é maravilhosa, né? Até hoje as pessoas me perguntam, nossa, como é que a Mariana dorme cedo? Como é que... Não é de um dia para o outro, né? Lembra que eu falei? Foram 4 anos aí de educação, de sono, para poder fazer isso com ela, mas é super possível, né? Então, assim, o melhor dia para você começar a fazer uma rotina de sono com seu filho é hoje. Então, se você tem um bebezinho, se você tem uma criança um pouco maior, comece a criar esse ritual. Se a criança já for um pouco maior, escolhe com ela, fala o que você quer fazer antes de você dormir. E aí você cria a rotina junto com a criança. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso, a criança vai se sentir incluída, né, nesse processo, acho que ela vai gostar de fazer parte disso, e isso vai te ajudar muito, sabe? Então, vocês vão conseguir ter um momento de vocês ali também, porque eu acho que hoje em dia, né, com a nossa vida corrida de trabalho fora, um monte de coisa, criança, isso e aquilo, a gente perde cada vez mais essa conexão com os nossos filhos. Então, encontrar esses momentos, né, que seja ali um momentinho antes de dormir, eu acho que é super valioso, assim, muito prazeroso, muito, eu acho que é muito enriquecedor para os dois, sabe? Tanto para a mãe quanto para o filho, ou se for o pai que for fazer essa rotina,
Eu acho que isso vai ser muito bom para vocês dois. Então, e se você tiver alguma dica, né, do que você fez com seu filho, como é que foi a sua rotina por aí, deixa aqui nos comentários. Esse aqui é um espaço realmente para a gente poder trocar, para a gente poder trocar experiências, compartilhar, divulgar e falar tudo que a gente fez, porque eu acho que essa troca, né, entre as mães, a gente não se sente tanto sozinha nesse processo, que às vezes é tão solitário, né? Maternidade, às vezes a gente fala, meu Deus, será que só eu tô passando por isso? Não dá, amiga. Tá todo mundo junto no mesmo barco. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!